Boy, you had me from the start. By the way you stare, the way you wrote up for me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, where no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up. Vamos lá começar? Gente, primeiramente eu quero me apresentar, tá? Eu sou Jane Freitas, trabalho com estética, micropigmentação, mas eu me reconheço como uma esteticista humanista. O que é um esteticista humanista? Como é que eu me reconheci assim? É que de tanto melhorar procedimentos que já foram feitos e ver a insatisfação dos meus pacientes, dos clientes, então eu fui percebendo que eu cuidava muito mais da estética interna do que externa, porque percebi que era muita coisa chamada aceitação, né, ou insatisfação, e ao perceber essas coisas, assim, calma, eu vou criar hoje um canal que se chama Jane Quebra Tabus. E o que significa quebra tabus, para vocês entenderem? O quebra tabus, ele tem a intenção de estar passando para vocês informações sobre a estética, a beleza, sobre procedimentos, coisas que vocês precisam, antes de se dispor a fazer qualquer tipo de procedimento, se informar. Para que não possa que você está ali procurando a melhoria, no final sai pior do que eu escolhi a micropigmentação. Pelo fato de que a micropigmentação ser um tema bem... com muitos pontos a serem esclarecidos, tá? Existem vários e vários fatores que para uma boa micropigmentação seja realizada, elas têm que ser realmente, está tudo alinhadas, né? Todas em uma linha só. O que é uma micropigmentação, primeiramente? Microlesões, onde são implantadas ali pigmentos, tá bom? Eu fui lá, criei uma pequena, lesionei a minha pele, micro, tá? Uma lesão controlada com determinado aparelho, seja ele o Tebore, que é o manual, ou o dermógrafo, que é o mecânico. O que acontece? Esses dois aparelhos fazem com que a gente consiga implantar ali o pigmento. Vocês já ouviram falar uma coisa chamada fagócitos? Então, fagócito, gente, é um fator que faz com que modifique a cor do pigmento que foi implantado na micropigmentação. Ele tem a função de tipo assim, eu sempre gosto de dizer assim, tudo aquilo que a gente não nasceu e é implantado, ele vai ser reconhecido pelo nosso organismo como um corpo estranho. Então, os fagócitos, eles vão ali acionar o quê? Uma função de eliminação, tá? Eles vão querer eliminar, vão tentar eliminar aquele pigmento que foi reconhecido pelos macrófagos como um corpo estranho. Então, o corpo ele começa a criar uma defesa. Tá, Jane? Tudo isso muito científico, tudo isso muito lindo, muito maravilhoso. Então, vou ser bem clara com vocês. Coloquei lá, implantei isso na minha pele. No caso, na sobrancelha, que a gente tá falando hoje de sobrancelhas, tá? O meu corpo vai dizer assim, epa, de onde vem isso? Vai deixar eu implantar. Mas ele vai reagir também contra, tá? Ele vai querer expulsar aquilo. Que isso é um processo que depois de uma micropigmentação terminada, vai acontecer ao longo dos anos. O fato é, quando você diz, eu quero fazer uma micropigmentação nas minhas sobrancelhas, já esqueçam essa ideia de que eu nunca mais vou precisar de fazer uma outra micropigmentação. Feito-se uma micropigmentação, você vai ter que fazer outra. E essa outra nós chamamos de retoque. E qual é o tempo que eu preciso para fazer este retoque? Bom, aí vai depender do fator pele, organismo, tipo de pigmento
e etc, etc e tal. Entenderam isso? É muito importante que vocês entendam isso, gente. Não existe nada para sempre. Essa função que o nosso organismo faz, ele vai fazer sempre. A gente tem um organismo vivo. E lembrem sempre, aquilo que a gente não nasceu com o nosso corpo, o corpo vai botar para fora. Cara, chega às vezes assim e fala assim, nossa, eu fiz a minha micropigmentação com fulano, com ciclano, com beltrano, e a minha micropigmentação ficou horrível. Ou não pegou o pigmento, ou saiu muito rápido, e acabam, por muitas vezes, de colocar a culpa no profissional. Mas nem sempre a culpa é do profissional, tá? É importante, logicamente, vocês já vão reconhecer, gente, quando vocês vão fazer, tá? Com uma pessoa habilitada, com um profissional que realmente saiba que ele precisa de fazer aí uma ficha de anamnese. Porque essa ficha de anamnese ela é muito importante. É a hora em que nós, profissionais, estamos reconhecendo, conhecendo o nosso cliente. Entender se ele tem anemia, que é um dos fatores que realmente dificulta muito, tá? Uma boa micropigmentação, por exemplo. Porque a anemia é quando se está tendo aí a falta, por exemplo, de ferro, de nutrientes no organismo, por exemplo, tá? Ou seja, essa anamnese o profissional ele tem que fazer. Segundo, vem o contrato. Mas para que eu tenho esse contrato? Primeiramente, o contrato sempre vai estar sempre explicando os pós, os contras, os riscos, as probabilidades, porque a gente trabalha sempre com probabilidade. Esteticista, micropigmentador, médico, a gente trabalha sempre com probabilidades. Não existe na ciência algo exato. Não existe. A gente tá vendo aí a questão da pandemia, né, gente? A gente toma vacina hoje, toma vacina amanhã, e funciona, e não funciona. E assim vai, tá? A mesma coisa acontece com os micropigmentadores. E tá ali escrito naquele contrato, né? Onde o profissional tá explicando para você, tá realmente passando ponto a ponto. Aí, bom, já é positivo, tá bom? Você afirmou aquilo dali, né? Assinou, tanto da sua parte quanto da parte profissional, pronto. E a gente começa o outro design. Gente, vou dar uma dica para vocês. Pensa sempre em mim, quando vocês forem inventar de fazer aí uma micropigmentação. O primeiro passo para uma micropigmentação é o design. O design fala tudo, tá? Vou fazer a micropigmentação, o profissional vai ali fazer um mapeamento das suas sobrancelhas. O que é mapear? É saber por onde começa, o seu ponto maior, sua cauda, para a cauda não descer, entendeu? Não descer demais. Entender o visagismo. O que é visagismo? Olha, entender isso aqui, ó, sua área facial, tá? E entender também o seu tipo de pessoa, a personalidade. Ou seja, tem que ter um conjunto disso tudo. E também eu gosto muito de trabalhar com o meu próprio cliente, tá? O meu cliente, o meu paciente, eu quero cuidar dele da maneira que ele gosta de ser cuidado e que eu gostaria de ser cuidado. Diálogo, sabe? Respeitando também a sua vontade, tá? Não existe uma sobrancelha padrão. Existe uma sobrancelha que passa com o seu caráter, com a sua harmonização facial, né? Para que não tenhamos aquelas sobrancelhas, aquelas duas sobrancelhas, né? Lembrando, tem gente que chega bem assim. Eu quero fazer uma sobrancelha igual a de Naomi Campbell. Mas você não tem o formato do rosto de Naomi Campbell, por exemplo. Mas eu quero de todo jeito. Bom, aí é que vem, gente. Hoje em dia, a micropigmentação, ela teve sim uma evolução muito grande, tá? Hoje é se trabalhado mais superficialmente uma micropigmentação que vai ficar ali por um determinado tempo. E você que foi lá fazer, você aí, você o paciente, você o cliente, é quem vai isso no seu rosto, meu amor. Então, prestem muito atenção no design. Se o profissional está respeitando
todos esses fatores. Não existem sobrancelhas iguais. Existem muito parecidas. 99, mas existe 100%. A gente tem um braço maior do que o outro, a gente tem um olho maior do que o outro, às vezes a gente tem uma face mais para baixo, e etc e tal. Então não existe, mas existe sim a probabilidade da gente harmonizar tudo da melhor forma. Prestem atenção se a profissional está realmente sendo delicada ao ponto em entender tudo isso. Mapeamento, perguntar a sua opinião e só mexer na sua sobrancelha, só começar o procedimento quando você disser, ok, é isso que eu quero. Sobre o fator saúde, que é um ponto que realmente influencia numa boa fixação do pigmento, tá? Por quê? Como eu falei antes pra vocês, a questão da anemia. Falta-se ferro, falta-se um distúrbio de nutrientes que não se tem no organismo. Se você tiver com a imunidade muito baixa, então influencia bastante, gente, isso. E se você é diabético, como eu sou, tá? E você faz a utilização da insulina, cuidado. Não é que um diabético não pode fazer uma micropigmentação, mas ele tem que estar aí com as taxas realmente alinhadas, né? Não tá tendo a utilização da insulina, etc e tal, porque isso é um tema mais pra frente, que esse não é o tema aqui agora. Mas, se ter cuidado nesse ponto, aí pra vocês que são diabéticos e querem fazer uma micropigmentação, tá bom? Tem que ir lá no médico, tem que conversar com ele pra falar realmente se está apto a fazer. A técnica que vai ser usada, o pigmento e o aparelho. Realmente essas três coisas influenciam bastante. Uma micropigmentação, ela não acaba com os pelos, ela não faz as sobrancelhas cair, ela não danifica os pelos da sobrancelha. De forma nenhuma. A despigmentação é um processo muito, mas muito estressante, para falar bem a verdade. Aí vem a pergunta, com quantas sessões eu consigo retirar uma micropigmentação? É aquilo que eu falei, acabei de falar, gente, depende muito. Tem sessões, tem gente que em 3 sessões. Tem gente que em 12 sessões. Porque foi se implantado muito pigmento. A questão da despigmentação está muito direcionada à questão da quantidade de pigmento que foi implantado na pele, da profundidade. Então, esse fator aí ele é muito importante para que você passe esse processo de despigmentação. O processo de despigmentação, ele só pode ser feito no período de 30 a 45 dias, que é necessário que a pele esteja preparada outra vez para que se faça um novo procedimento de despigmentação, certo, gente? Espero que eu esteja aqui realmente sendo bem clara com vocês, que vocês estejam conseguindo aqui tirar a dúvida de vocês sobre isso. E o mais importante, depois que vocês fizeram uma micropigmentação, meus amores, o pós-procedimento é o essencial. A gente sempre fala, quando o cliente, que é uma coisa que o profissional também faz, o cliente sair, conversa, explica, dá um panfleto, né, explicando tudo que ela tem que fazer, depois manter hidratado. Eu sempre falo, a regra fala, depois do procedimento, a cada 3 horas, se colocar ali uma vitamina A, D ou E, porque esses deixa uma hidratação aí, tem um alto teor de hidratação na pele. Mas, eu já falo logo, não deixa ressecar. Cicatrização, vai que se criar uma casquinha, né, uma crosta, você não pode retirar essa crosta, porque vai vir o pigmento junto. Não pode coçar, na hora que tá coçando, é ali o sanguezinho ali, ó, ativando, né? Aí vai ficar vermelhinho, significa que a pele ela tá se restaurando outra vez. Ou seja, não pode deixar de hidratar a pele. E em questão de hidratar, agora eu vou falar de um ponto que, assim, me deixa maluca. Vaselina. Então, posso ou não posso usar vaselina depois da micropigmentação? Não, não pode. Vaselina, para quem não sabe, bom, muitos utilizam também. Ele é muito bom para ser utilizado na hora que está se fazendo o procedimento, não depois.
Por quê? Ele tem a capacidade de oclusão. O que é oclusão? Não deixa o corpo evaporar. A evaporização, a desidratação, ou seja, a perda de líquidos. Então, ele é bom para isso, na hora que ele está fazendo ali a micropigmentação, para fazer a fixação dos fios, muito bom, tá? E o organismo não vai reconhecer aquilo como algo estranho, né? Um corpo estranho, vai entender que ali é a continuidade da pele, tá tudo certo. Mas se você usar depois, meu amor, é oleosidade. Se a tendência é fixar, não vai. Oleosidade sempre tende a fazer com que o pigmento saia mais rápido. Então, não se utiliza. Certo isso pra vocês? Esclareci isso pra vocês? Não se utiliza. Na micropigmentação, não. Micropigmentação não é tatuagem. Não é tatuagem. É totalmente superficial. Aí você vai lá, bota a vaselina, tchau, benção. Entenderam? Quantas sessões eu devo fazer, ou eu preciso fazer, para que a minha sobrancelha fique top das galáxias? Bom, como a gente tá falando de fator pele, organismo, saúde, aparelho, pigmento, bom, já tive clientes que em uma sessão, tudo certo. Uma pele ali perfeita, um pigmento top, uma técnica melhor ainda, deu tudo certo. Como também tem pacientes, clientes, do qual já fiz, e que a pigmentação não pegou de maneira nenhuma. Mas aí a culpa é sua, Jane. Será? Existe também, gente, uma resistência da pele para determinados pigmentos também. Detalhe, uma pele oleosa não significa que ela não pode fazer a micropigmentação. Ela só vai ser um pouco mais difícil, não difícil, mas trabalhosa é a palavra, tá? Para se fazer ali uma micropigmentação na sobrancelha, mas não significa que não pode ser feito. Vamos utilizar de outras técnicas, vamos ver a melhor técnica que é possível, tá? Espero que tudo que eu esteja falando aqui para vocês tenha um grande valor, tá? Que vocês tenham realmente podendo aí pegar várias informações, porque a intenção é realmente passar e tirar todo tipo de dúvida. Sempre que vocês, eu tô falando hoje de micropigmentação, mas no geral, agora eu vou generalizar. Eu vou fazer um procedimento estético, seja com quem lá for. Vocês estão fazendo um procedimento com um ser humano. Vocês estão fazendo procedimento com Deus, com santo, com nada disso. Ou seja, vocês têm também que ver o que estão falando desse profissional, ver o trabalho desse profissional, ver o tipo de reverência que esse profissional tem. Para quê? Para que vocês possam diminuir o risco, porque risco vai haver sempre. Como eu falei, vocês estão trabalhando com seres humanos que erram também. Meu amor, atente-se a tudo o que o profissional falar para você. Peça o contrato que você assinou também. Não tem problema isso. Porque entenda que o procedimento de micropigmentação, como eu falei, possa ser em uma sessão, dependendo de vários fatores, como pode ser em 2 sessões. Já vi até mais, ou mais. Depende de muitos fatores isso. Tá certo? Entender que vocês vão passar a primeira fase ali, vai cair casquinha, vai cair pigmento, aí vocês vão fazer o retoque. Entender que não é para toda a vida, sabe? Que daqui a 1 ano, daqui a 8 meses, dependendo também da pele, vão ter que fazer ali a manutenção. É a verdade. De verdade mesmo, de coração, gente, porque é muito ruim quando eu vejo um paciente, um cliente vir até a mim para fazer uma despigmentação e aí passar também por um processo de reconstrução de sobrancelha. Porque não é um procedimento barato, não é, tá? Porque os materiais não são baratos. E aí você vai, se disponibiliza, você faz, de repente sai com design totalmente fora do padrão.
pigmento que infelizmente não era bom, né? Técnica que não passava de forma nenhuma com aquilo que você espera. Então, eu sempre falo assim, cliente bem explicado, bem esclarecido, na maioria das vezes, evita-se problemas futuros. Então, como hoje eu estou pensando mais, nesse caso de hoje, em você que é cliente, que é paciente, prestem muita atenção nisso, tudo que eu estou falando para vocês. Um beijo, boa noite, que Deus abençoe todos vocês. Cheiro, meus amores. Até quinta-feira, próxima às 19 horas, no mesmo bate-canal, tá? Cheiro, tchau. Baby, keep it right there. Don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up. We should take it.